Olá, boa noite para você que nos acompanha. Como temos noticiado, terminou há pouco o prazo para regularizar o título de eleitor de forma presencial. Por isso, a movimentação nos cartórios eleitorais foi intensa durante toda a semana. E nós abrimos a edição de hoje do ND Notícias com o Vitor Lexson, ao vivo de Florianópolis, com as últimas atualizações para a gente. Eu chamo agora o Vitor aqui no telão. Olá, boa noite para você, Vitor. Me fala como é que está o movimento aí no cartório da capital neste momento. Oi, Tati, boa noite para você e boa noite para você que está nos assistindo também. Bom, nesse momento ainda algumas pessoas aqui do lado de fora do prédio da Justiça Eleitoral e essas pessoas, segundo a Justiça Eleitoral, todas elas que chegaram até às 7 horas da noite, né, agorinha, quem chegou até agora vai receber o atendimento através de um reagendamento. Então as pessoas que estão aqui, muitas delas, né, porque a fila estava enorme, então a própria equipe aqui já começou a distribuir algumas senhas, alguns reagendamentos para essas pessoas conseguirem regularizar o título de eleitor, mas não hoje, sim outro dia. Mas atenção, somente as pessoas que chegaram aqui à fila até às 7 horas da noite tiveram essa oportunidade de fazer esse reagendamento para conseguir fazer essa regularização do título eleitoral. E a gente acompanhou aqui durante a tarde de hoje, muita gente esteve por aqui, a rua aqui onde fica o prédio da Justiça Eleitoral estava muito lotada, a fila foi até a outra rua, e isso demonstra, né, que muita gente acabou deixando para a última hora, não se atentou às datas e teve que enfrentar essa fila aí, mas também tem um lado bom nessa história, que é o tanto de gente que faz questão de regularizar o título de eleitor e participar aí dessa corrida eleitoral que acontece em outubro. E eu pude perceber também muitos jovens, muita gente de menos de 18 anos que é facultativo, né, o voto a partir dos 16 anos, e muita gente fazendo questão também de fazer o seu primeiro título de eleitor. E como eu falei, né, a gente acompanhou a movimentação aqui durante a tarde de hoje e a gente mostra agora para você como é que foi. Pode rodar. Essa era a situação no fim da tarde de hoje, prazo final para quem precisava regularizar o título de eleitor. A fila se estendeu por toda a rua. Cauã era o último, mas fez questão de girar o título. Sim, quero participar das eleições, né? Já estou planejando bastante assim meu voto, né? Até meus pais falam bastante sobre isso, de ter importância, né, de votar. Muito importante a data de hoje, é a data do fechamento do cadastro eleitoral, data em que os eleitores vão regularizar a sua situação, vão efetuar a transferência de seus títulos, enfim, estarão aptos para votar em 4 de outubro. O presidente do TRE garantiu que todos os presentes na fila para regularização, até às 7 horas de hoje, seriam atendidos. É importante dizer que os cartórios eleitorais receberam um acréscimo de pessoal para que pudessem, então, atender o eleitorado. Mesmo estando na fila o eleitor, hoje ele será atendido, não é? Ou presencialmente, ou, caso haja uma fila mais importante, haverá um reagendamento. Mas é importante e é condição que o eleitor esteja na fila para esse atendimento. Quem já tem a biometria cadastrada pode fazer a regularização do título de eleitor pela internet, no site do TSE até às 11h59 de hoje. Por lá pode ser feita a transferência de domicílio, a atualização cadastral e resolver algumas pendências, tudo pela internet e sem sair de casa. De acordo com dados do TRE, até o início da tarde de hoje foram feitos cerca de 12 mil atendimentos. Ontem foram mais de 20 mil. Nós estamos com uma expectativa de fechar hoje o cadastro com 5.700.000 eleitores em Santa Catarina, o que representa um crescimento muito importante, inclusive na parcela dos jovens eleitores do voto facultativo entre 16 e 17 anos. Beatriz também deixou para o último dia, mas conseguiu chegar cedo. Passou horas na fila para conseguir tirar seu primeiro título de eleitor. Eu cheguei às 9h20 da manhã, eu só consegui entrar ali dentro, era 2h30. Não sabia que tinha um limite e aí eu descobri esses dias, que hoje era o último dia, e daí eu só consegui vir hoje. O que importa é conseguir fazer. Pois é, e quem não conseguiu fazer como a Beatriz, não veio até aqui, não conseguiu reagendar e também não tem a biometria para fazer pelo site, como eu falei na matéria, né? Quem tem a biometria pode fazer pelo site, não vai conseguir votar em outubro. E o que acontece se a pessoa não votar em outubro? Isso implica em alguns probleminhas. Por exemplo, é uma multa de R$3, não vai conseguir tirar o passaporte ou a carteira de identidade, não vai poder ter cargo público e nem se matricular em instituições públicas
de ensino até regularizar novamente essa situação aí junto à Justiça Eleitoral. Isso porque o voto é obrigatório no Brasil e é preciso comprovar o motivo da ausência no dia da eleição em até 60 dias para evitar essa multa e para evitar essas complicações. E como eu falei, quem tem a biometria até as 11h59 de hoje consegue fazer algumas dessas regularizações aí pelo site e sem sair de casa. E quem veio até aqui já conseguiu regularizar ou pelo menos conseguiu um reagendamento, vai conseguir participar da corrida eleitoral no dia 4 de outubro, Tati. Dia movimentado por aqui, mas aparentemente tudo normalizado e o pessoal conseguiu aí garantir o seu direito do voto lá em outubro. Voto contigo. Tá certo, obrigada, viu, Vitor?